Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre a realidade espiritual aí da Itália. Eu queria conversar um Sim. pouco contigo sobre as religiões predominantes na Itália. A gente sabe muito Sim. bem que é catolicismo, sem sombra de dúvida, a maior religião aí na Itália. Está crescendo o islamismo Sim. e tem também um terceiro grupo aí que seria o grupo do pessoal sem religião, os ateus, agnósticos, que é uma grande porcentagem. Então, é, vamos falar sobre o catolicismo. Uhum. Como é que são os católicos aí O que você poderia dizer sobre os católicos aí na Itália? Olha, a Igreja Católica existe, assim, na minha leitura, existe aquela realidade, digamos assim, institucional, né, o Vaticano, ou seja, a Igreja oficialmente falando, né, Roma, e existe a realidade, ou seja, as pessoas. A verdade é que a tradição religiosa é muito, extremamente impregnada na mente e no coração do italiano de uma forma geral. Então, assim, independente de ele crer ou não crer em Deus, ele é influenciado pela Igreja Católica. Porque ou ele foi batizado quando era criança, ele fez a crisma, ele fez a primeira comunhão, ou ele casou na Igreja Católica. Existem, talvez, depois pessoas que no decorrer, ao longo da vida, elas podem querer tentar cortar o laço com a Igreja Católica. Isso existe também, por exemplo, gente que foi lá e mandou uma carta dizendo que eu quero que o meu batismo seja anulado, ok? Isso às vezes acontece. Não é muito comum, mas acontece. Mas o que eu vejo assim, em termos de igreja mais formal, institucional, ela é extremamente forte. A sua influência na política, influência na tradição, no dia a dia das pessoas, mas o italiano, assim, ele tem essa tradição, ele tem esse temor, digamos assim, ah, onde ele vive, né, no seu dia a dia na Igreja Católica, mas ele não tem uma verdadeira fé. Fé que eu entendo do ponto de vista do Novo Testamento ou do Antigo Testamento também, aquele relacionamento, aquela dependência, aquela confiança no Senhor e na sua palavra, justamente porque ele não conhece. Então, ele assim, é muito tradicional. Ao mesmo tempo que isso existe, tem um outro lado da Igreja Católica que é muito ativo. Por exemplo, com questões sociais, a obras de caridade e pessoas que estão envolvidas, por exemplo, no grupo dos carismáticos, é um grupo muito forte na Itália. Tem um outro grupo, que não sei se o pessoal aí no Brasil conhece, os catecumenales, que é uma espécie de neopentecostalismo dentro da Igreja Católica, mais ou menos. Vamos fazer uma pesquisa aí, vocês vão descobrir o que é. Isso tem crescido muito, tá? Apesar assim que, digamos assim, não era muito aceito no início pela Igreja Católica Romana, mas agora, como a igreja tem aquela ideia de não perder mais ninguém, então eles aceitam todo mundo. Existe até uma linha da Igreja Católica, eu não me lembro agora o nome, mas eu sei que existe, que você vai numa reunião deles, você pensa que você está praticamente numa reunião de budismo. Né? Assim, a dinâmica do encontro, todo mundo sentado, fazendo yoga, aquele, né, zen, aquele negócio todo, o incenso. Então, assim, então a Igreja Católica hoje tem essa ideia de abraçar. Esta é a filosofia que o Papa, o Bergoglio, tem feito, ou seja, aceitando todo mundo, inclusive quem não crê em Deus, ou quem é ateu, enfim, todos podem ser aceitos, independente da sua questão. Não quando eu digo aceito, ou seja, fazer parte da igreja, né? É isso que ele tem dito, né? Então, assim, em breve, de uma maneira geral, assim, maneira até superficial, porque isso daí é algo que a gente precisaria falar, como disse, fazer um encontro só para falar sobre isso, né? Mas a influência da Igreja Católica no mundo é muito forte. Vocês imaginem aqui na Itália. Então, assim, esse é um dos problemas dos evangélicos, talvez passando um pouquinho, né, fazendo uma comparação da nossa realidade hoje. Quem são os evangélicos na Itália? Muitas vezes não somos nós a dizer quem nos apresentarmos, mas é a própria Igreja Católica que define a nossa identidade. Então, nós estamos ainda numa fase embrionária, onde nós precisamos ainda demonstrar efetivamente quem são os evangélicos. As pessoas, de uma maneira geral, não conhecem a Bíblia, talvez nunca tiveram uma Bíblia, não sabem o que é um pastor ou um missionário. Talvez eles vão falar, então eu vi um seriado na televisão, aquele pastor americano, alguma coisa assim no filme.
mas no dia a dia eles não sabem o que é isso. Isso tem mudado, graças ao Senhor e ao poder da palavra, do Evangelho. Mas ainda é algo, digamos assim, bem aquém daquilo que a gente gostaria de ver, né? E tudo isso com certeza influencia muito na nossa igreja local, né? Na igreja evangélica, Claro. porque os italianos que se converteram, estão frequentando a igreja, mesmo passando anos na igreja, a gente acaba vendo resquícios de uma cultura católica enraizada neles, né? Sim, É. sim. A gente vê isso, por exemplo, até assim, para um católico participar de um culto de uma igreja evangélica, seja essa igreja qual for, né? Independente da sua denominação, mas uma igreja que tem Jesus ao centro, que tem a palavra no centro da vida desta igreja, o que nós percebemos é que o italiano tem muita dificuldade, porque já pelo local, pela estrutura em si, ele está acostumado à igreja onde tem uma torre, onde tem um sino, uma estrutura extremamente suntuosa, grande, imponente. Ele chega numa igreja evangélica na Itália, é um salãozinho, é algo pequeno. Temos algumas outras coisas maiores hoje, graças a Deus, mas no geral, toda essa estrutura que existe na Igreja Católica é um impacto muito forte para um católico que está se aproximando de Jesus, do Evangelho, e começa a fazer parte de uma igreja de Jesus ou uma igreja evangélica. Então, esta passagem não é fácil, tá? Então, é algo assim que ele vai ter muita dificuldade, né? No começo, a gente tem que ter paciência. Você tem que ter paciência e ir fazendo discipulado e devagar, não ter muita pressa e deixar o Evangelho estar trabalhando e transformando, né, a mente e o coração da pessoa. Uhum. Antes da gente conversar, eu fiz uma pesquisa aqui, encontrei uma pesquisa bem interessante sobre isso, que saiu em novembro do ano passado, tá? É recente, novembro de 2017, mostrando que tem 74% de católicos e em segundo lugar são os islâmicos, com Exatamente. cerca de 2 milhões de Exato. islâmicos. Uhum. E E o tem também terceiro um grupo lugar? Tem aí grande. o terceiro lugar? Oi? E o terceiro lugar? Qual é o terceiro? E tem um grupo grande de os sem religião, os ateus, que seria 22%. E sobre os protestantes, fala que tem, todos juntos são 700 mil protestantes, ou seja, tem mais que o dobro de islâmicos do que Sim. protestantes na Itália. E você sabe o que tem mais do que evangélico na Itália? Que é o terceiro maior grupo religioso também? São os Testemunha de Jeová? testemunhas de Jeová. Pois é. Tem mais testemunho de Jeová na Itália do que evangélico. E isso tem algo assim muito a ver com a própria, assim, a salvação por obras, né? Porque o testemunho de Jeová, a pessoa que participa desta seita, ele tem que conquistar e nunca vai ter a certeza de ter alcançado a salvação, né? Que nós sabemos que é uma verdadeira seita, né? Uma lavagem cerebral na mente das pessoas, mas é algo que tem assim, a pessoa acha que tem que fazer por merecer. O evangelho da graça é algo que a Igreja Católica fala de graça, mas o italiano não entende o que é graça. Misericórdia. Então, às vezes, quando eu falo de graça, eu uso a palavra misericórdia, né, de Deus, para aí as pessoas irem entendendo e depois, através da palavra, você ensinar isso para elas. Mas, com isso que você está dizendo aí também, Destro, que o grupo agnóstico, o público ateu, é muito forte. O Deus deles é o materialismo. Isso é muito forte na Itália, na Europa, no mundo, né? Mas aqui no mundo antigo, de uma maneira geral. Justamente porque a Igreja Católica não soube, ou ela não teve o interesse de ensinar um verdadeiro evangelho, de formar discípulos. Ela formou uma estrutura, ela formou um poder muito grande. E não, as pessoas não tendo o coração sendo preenchido pelo poder da palavra, e o que aconteceu foi isso, né? As pessoas acabaram assim se distanciando cada vez mais e buscando outros deuses e colocando, no caso, o materialismo, fé, por exemplo, nova era, fés que tem a ver com o Oriente. Então, tudo isso é muito forte na vida das pessoas aqui na Itália, de uma maneira geral. É verdade. Ocultismo. É verdade. A diferença de evangelizar no Brasil com a Itália é bem grande, né?
Eu tive a oportunidade de evangelizar aí por um bom tempo na Itália, principalmente jovens, e a gente vê como os jovens não querem saber de Deus ou não acreditam em Deus, são contra a Igreja Católica. Então, esse é um grupo grande. E quando a gente vai mais a fundo sobre mostrando o plano do Evangelho, muitos deles não sabem quem é Jesus, que Jesus é o mediador e tudo mais. Sim, Isso sim, é sim. bem difícil, uma diferença bem grande, porque o brasileiro sabe quem é Jesus. Eles sabem que precisa de Uhum. Jesus, mas o italiano, o jovem italiano principalmente, essa nova geração aí, sabe pouco da Bíblia, né? Sim, muito bom. As gerações dos pais deles também, né? Até dos avós, assim, no geral, a maioria dos italianos nunca teve ou leu a Bíblia. O que ele sabe diz, não, é o padre que faz, isso aí é o padre que tem que fazer, né? Então é algo assim que a Igreja Católica, por exemplo, para o pessoal saber aí, a Bíblia em italiano, ela foi traduzida para a língua das línguas originais para a língua italiana por volta de depois da Reforma Protestante, ok? Então, estou falando de depois de 1530, 1540, mas por mais de 300 anos, ela ficou proibida a qualquer italiano de possuir uma Bíblia, ok? Apenas no, assim, praticamente aí, quase chegando no 19, no século 20, que a Bíblia começou a ser um pouco mais liberada para as pessoas. Então, as pessoas têm o costume de não ter que ler a Bíblia. E não conhecendo, aí não tem a ideia de quem é Jesus, quem é Deus. Não conhece a revelação de Deus. Uhum.